Jovens queridos, é com grande alegria que a gente está aqui para conversar um pouco com vocês, como eu disse, desse rapaz que eu sou apaixonado por ele, e acredito que vocês também, e que a maior parte tem um carinho muito grande por ele, né? E outros são loucamente apaixonados, né? Eu sou suspeito de falar de Jesus, mas queria falar sobre ele, sobre quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, qual é a importância dele na nossa vida, como a gente pode colocar Jesus diante dessa história. E eu começo colocando, se você quer ser como Jesus, lembre-se, ele tinha um deserto, o Getsemane e o Judas. Para mostrar que nós temos dificuldades. Que as dificuldades são muitas, para que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. A gente não pode pegar simplesmente e achar que você de Jesus vai ser bacana. Tem cuidado. Tenha cuidado, porque para nós seguirmos Jesus, se prepare. Não estou querendo desestimular ninguém não, mas é muito difícil. Diante da dificuldade, diante dos problemas que a gente passa, diante de doença, diante de entes queridos que a gente perde, e a gente tem que agradecer tudo isso. Isso é seguir Jesus, é entender que tudo é bom, que tudo faz parte da nossa vida, que a gente ama, que a gente quer bem e que a gente gosta, né? Aí eu começo colocando, né? O que torna alguém um grande orador? Porque Jesus foi um grande orador. E ele não precisava ter uma voz potente, né? E o que seria alguém ser preparado, ser organizado? O que foi que Jesus fez? Ele escreveu livros, ele deixou um legado. Jesus nunca deixou alguma coisa escrita. Mateus aqui era extremamente cuidadoso e anotava tudo. Mateus chegava a Jesus e dizia: Mestre, tu colocaste assim, assim, assim. Por que tu fez isso? Mateus, tem paciência. Mateus, tenha calma. E aí ele colocava as situações e Mateus ia anotando todas as coisas. Mas Mateus tinha uma certa situação em que ele trabalhava na história de querer pregar aos judeus e não pregar ao povo como um todo. E aí nós tivemos depois, né, Marcos, tivemos também Lucas, né, e posteriormente tivemos o João. O João era o mais novo do grupo, era um rapaz que devia ter aproximadamente entre 14 e 15 anos, filho de Zebedeu e Salomé, e eram dois filhos, né? E eles entregam para Jesus os filhos para que Jesus possa tomar conta. Salomé era uma criatura meia sem juízo e um pouco egoísta, né? E em um determinado momento chegou para Jesus e disse: dá para um sentar do lado direito e o outro sentar do lado da tua esquerda, quando tu for lá para cima, né? E a paciência, irmãos, o negócio não é bem assim, né? Jesus foi um carpinteiro. Então, isso quer dizer que a gente tem que ter curso, a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro? Não. A gente pode ser uma pessoa simples, apenas tem que ter preparado para poder receber esse presente. O que é receber esse presente? Tem compromisso do passado. Por exemplo, eu sou vidente claroaudiente. O que quer dizer isso? Coisa boa? Maravilhosa. Por quê? Porque no passado eu fui um cara que nunca prestei. Mala, pesada, sem alça, com sebo de jacaré em cima. Por que sebo de jacaré? Porque é o sebo mais liso que existe. Então você pegar e escorrega. Então, por conta disso, quem é médio hoje tem o privilégio de ter sido mala no passado, mas o mala pesado, né? E aí está hoje para poder fazer alguma coisa que preste. Se é que vai fazer, isso vai fazer parte de uma história, né? Mas vamos continuar a nossa conversa. Aqui eu estou falando de Jesus como orador. E ele nos fala de verdades incorruptíveis. Porque Jesus, né, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todas as nossas coisas mal resolvidas, nossas broncas, seja ela boa, seja ruim, nós temos que falar para Jesus: Jesus, ó, leva meu recado aí pro Pai. Vai falar com o Pai.
rapaz, tudo está mal, se ajeita. Não, então, tudo tem que falar. Mas eu quero falar com Nossa Senhora, eu quero falar com... Tudo bem, Nossa Senhora vai falar com Jesus, foi a mãe dele. É mais fácil? Eu não sei se é mais fácil, mais difícil, mas ela é um doce amoroso. Até para ouvir você, talvez seja mais tranquilo, você se sinta mais confortável. Não é que Jesus vai deixar de ouvir, vai ouvir também. Então você fala dos seus queixumes, você fala também das alegrias. Estou recebendo alegria, está sendo bom, está sendo isso assim. E você vai trabalhando isso. E o que significa quando Jesus diz, eu sou o caminho? É a rota, é o direcionamento, porque a gente vai a Jesus, e quando a gente vai a Jesus, a gente vai ao encontro, tá certo? De que Ele vai levar as nossas queixas, nossos problemas. E outro dia eu estava conversando com a mentora e disse, irmã, a senhora pode me responder uma pergunta? Por que é que nesse instante Jesus ainda intercede por mim, né? Meu filho, porque você deve estar valendo a pena para alguma coisa. E eu disse, mas eu sou um mala, um cara que vive cheio de problemas, cheio de coisas. Jesus não erra, meu filho. E nesse instante que ele dá uma chance, é porque ele acha que amanhã tudo pode ser diferente de hoje. Então, se hoje, ou ontem, ou anteontem, ou no mês passado, eu fui alguém que não foi lá essas coisas, ou foi aquele que foi derrotado total, aquele que caiu na droga, caiu no vício, caiu na bebida, né? Era um prostituto, era, sei lá o dia que ele era, não era coisa do bem. Essa pessoa, o que é que ele pode fazer? Ele pode se modificar. Pode se modificar. E é nesse ato de se modificar que Jesus está pedindo ao nosso Pai Celeste, dá uma chance para o Alberto, porque ele é um mala, mas eu estou lendo no coração dele que ele vai fazer alguma coisa que presta. Pode ser. Pode acontecer, né? Pode. Então, se ele confia em mim, por que eu também não posso confiar em mim? A grande dificuldade nossa hoje somos nós confiarmos em nós mesmos. Né? E quando ele diz, eu sou a verdade, porque essa verdade, ela não tem certeza. Não, vamos fazer do jeitinho brasileiro. Não tem essa história. O jeitinho brasileiro não existe. Está se acabando essa história de jeitinho brasileiro. Pelo menos nas pessoas sérias. Os que são inconsequentes vão continuar, né, fazendo essas coisas de arranjo. Vai que dá, não deu, pronto. Então, a grande verdade é que nós temos que entender. Quando Jesus disse sobre mim, a verdade e a vida é a oportunidade que nós temos hoje de estar fisicamente aqui para resgatar esses compromissos que nós estamos fazendo. E isso é maravilhoso, porque quando nós temos a oportunidade de resgate, nós vamos transformando a nossa vida. Eu posso me modificar. Não pode ser minha mãe faz por mim, não pode. Tu tem que fazer. Tu tem que arrochar, tu tem que dizer, vai dar certo, eu vou conseguir, e vai. E é assim que a gente vai fazendo. Vai ser difícil, como eu disse no começo, né? Nada é fácil. Tá? Não existe facilidade nenhuma para aquele que vai seguir Jesus. Todo dia nós estamos subindo aquele Getsemane e estamos enfrentando o Judas da nossa vida. Seja lá quem for, né, que a gente encontra. Vamos falar agora sobre a fidelidade de Jesus. Chega um rapaz, e nesse momento, um jovem rico. Essa passagem de fidelidade ela é muito rica, porque tem nos evangelhos sinóticos, né, que são os três, e lá ele comenta, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, eles comentam essa história desse jovem rico. O jovem chega e um diz que se ajoelhou, o outro diz que só perguntou, e outro questionou. Lucas é o mais sofisticado, mais preparado, mais bonitão, era médico e tinha cultura, ele fala com mais leveza, né? E diz, né? Era um homem de autoridade. Já o Mateus, que era aquele mais judeu, era um jovem rico, um jovem porque era um rapaz novo, né? E as pessoas naquela época, mais que viviam, era 35, 40 anos. Naquela época já todo mundo já tinha passado por plano espiritual com 40 anos. Ele iria ser uma pessoa que talvez tivesse lá pelos seus 25, 30 anos. E aconteceu é que o cara chegou para Jesus e disse, irmão, como é que é?
Aí ele disse, como é que é? O que é que tu tá? Ele disse, rapaz, eu estou querendo encontrar paz, eu quero ser uma boa pessoa, né? E ele dizia, quando ele chegou, ele disse, bom mestre. Por que ele usou essa expressão, bom mestre? Mestre, porque foi o único título que Jesus recebeu. Por que então que ele recebeu? Ele ia ser chamado de príncipe e não aceitou. Vários outros cargos ele não aceitou, só aceitou ser chamado de mestre. Porque se ele fosse chamado de mestre, ele não poderia pregar na sinagoga, porque somente os mestres pregariam na sinagoga. Então ele recebe o título de mestre. Mestre Jesus vai pregar na sinagoga, vindo de Nazaré. Ele podia pregar. Então tinha que ter esse momento. E esse rapaz chega para ele e diz, bom mestre, o que é que eu faço para encontrar a vida eterna, para ser feliz, para ter paz, para encontrar a alegria, para ser a pessoa do bem, para ser o cara? E Jesus olhou para ele, desconfiado, né? Quando você conversa, quando aquele filho, papai, eu posso ir com meus amigos? Seus amigos, quem é esses amigos? Não, papai, você sabe, não sei não, você está dizendo que eu não sei. Então Jesus vai, escuta aquele rapaz, e ele diz, Jesus fica assim, pô, o que é que você quer? Você segue os mandamentos? Não, os mandamentos estão de boa. Eu faço tudo, eu adoro a Deus, eu respeito, eu nunca adulterei, eu sou um bom marido, eu sou um cara que faz as coisas bacanas. Jesus, tá bom. Então faz o seguinte, vende tudo que tu tem. Essas coisinhas, fazenda, tem quantas? Umas 10, venda tudinho. Quantos gados? Venda os gados tudo. Né? Venda tudo que você tem, dê dos poços. E me siga. Aí o rapaz olhou assim, essa aqui é a interpretação minha, olhou para Jesus, eu tenho que ir no banheiro, daqui a pouco eu volto. Até hoje a gente está esperando. E com isso, Jesus mostra a questão da fidelidade. Não tem compromisso, não vamos poder encontrar a paz que nós queremos, o caminho que nós buscamos. Por quê? Porque no instante que eu não busco, eu não posso encontrar. Aquele que bate vai conseguir fazer com que a outra pessoa escute, e ele vai abrir a porta e vai entrar, mas enquanto eu não bato, eu não posso entrar. Jesus era um cara extremamente audacioso. Eu coloco essa audácia de Jesus como uma coisa muito forte, sabe? Porque Jesus ia, e já estava sendo falado, todo mundo ia falar, Jesus aprontava, ele pegava cego e curava cego, o sujeito estava parado do juízo, ele fazia o cara ficar de boa. Então, o sujeito estava aleijado, se arrastando pelos cantos, né? Porque naquela época não tinha cadeira de rodas, não tinha também maca, né? Eram uns paliolas muito doidos, lutavam os caras. Então, era um negócio muito doido. A pessoa aleijada naquela época era um Deus nos acuda. E o que aconteceu foi que nesse instante, né, Jesus fazia e acontecia. Então todo mundo queria conversar com Jesus, queria ouvir o que aquele cara tinha para pregar, queria saber o que aquele cara tinha feito. Mas todo mundo sabia que ele era filho de um cara que tinha morado em Nazaré. E o cara era carpinteiro, e o cara fez móveis, o cara ajeitava com o pé, fazia coisa. Ele era na periferia, na cidade. Então, era um bombetão, vamos dizer assim. Era um cara que não tinha cultura, o negócio dele era muito... E o que ia acontecer? Mas o cara estava fazendo milagre para todo canto, chamava aquilo de milagre, ou sei lá o nome que queiram dar. E aí aconteceu que Jesus ia pregar em Nazaré. Então houve uma grande revolução na cidade, todo mundo se preparou, todo mundo se organizando, e Jesus vai falar na cidade. Aí, todo mundo vestiu as melhores roupas, Jesus chegou na cidade e tal, aquela expectativa, o que é que ele vai fazer, o que ele vai aprontar, né? E Jesus vai pregar. Normalmente se pregava às 6 horas da madrugada, né? Então às 6 horas começava as pregações. Por quê? Porque era de 6 até às 6. Era chamado um horário diurno. E o horário noturno era de 6 da noite às 6 da manhã. E Jesus vai pregar. E quando ele está lá pregando, ele fala, é convidado, né? Ele chega, para ler as escrituras, era preciso ser convidado. Aí ele vai, pega os pergaminhos e vai lá para o púlpito, e lá abre aqueles púlpitos. Quando ele abre,
né? Já que de propósito, que as coisas não são nada por acaso, abriu quando ele abriu Isaías, capítulo 61, o versículo 1 e 2, né? Que dizia justamente que ele era o Messias enviado, né? O cara que tinha sido enviado e que tinha unção, que era preparado, que ia para os pobres, oprimidos, né? Aí todo mundo olha para ele, que é o filho da vida. Ele, rapaz, essa história não é bacana. Mas assim, e o pessoal, e começou aquela confusão, e Jesus dizendo, eu sou o cara, e vai rolar e vai acontecer. Pá, bacana. Vocês sabem que criou problema nessa história dele, né? Dizer que era um cara, ou fosse mais modesto, né? Mas ele não, disse que é o cara que o quê? O texto de Isaías dizia, e todas as referências que diziam o Velho Testamento, agora tinha o momento em que se apresentava no Novo Testamento. E isso que havia dito em Isaías, lá no capítulo 61, falava de Jesus e ele, dizia que ele era o cara. Aí o pessoal começou e tal, e encerraram por ali a história, e foram empurrando o homem, foram empurrando. E eles tinham, lá em Nazaré, uma coisa assim, quando eles não gostavam da pessoa, tinha um monte, assim, um precipício lá perto de Nazaré. Aí o que eles faziam? Levavam a pessoa até lá, e lá em cima empurrar a pessoa, e a pessoa como tivesse tido pega uma asa delta e cai lá de cima, né? E ali mesmo se esbagalhava no chão e ele estava morto e observou parado. E Jesus, quando sentiu o drama, viu aquele negócio, aí ele pegou a capa do Harry Potter, né? Entendeu? E botou aqui nele e se tornou invisível. Quem sabe o pessoal ia matar. E aí ele se torna invisível, passa pelo meio de todo mundo e foge, né? Tinha que fugir. Então, esse é o Jesus que a gente faz, né? É o Jesus que está nos campos. Mas ele gostava de apontar confusão. E aí, numa sinagoga, agora na cidade de Cafarnaum, esse falando foi Nazaré, agora está em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, pega na sinagoga, aí ele prega sobre a realidade, sobre os ensinamentos, sobre como, né, com todo o carinho. E as pessoas entendiam que Jesus pregava com muito amor. E ele pregava. Não era por pregar, recebendo mixaria, né? Tá aqui, estamos aqui, 2 contos, 3 contos. Não, ele não tinha essa história. Ele pregava por amor. Até que um sujeito, né, que estava possuído, hoje a gente sabe, né, naquela época sabia dizer que era um espírito imundo, era um diabólico, era, sei lá, o Deus nos acuda que estava lá com criatura. Mas não, era uma simples possessão. Quantas vezes eu sou chamado? Irmão, aqui tem uma pessoa com possessão aqui, se tremendo todo, né? Há pouco mais de um mês, o pastor da igreja evangélica Batista, primeira igreja Batista, mandou me chamar. Chama o Baquite que ele resolve esse problema. Aí mandaram me chamar, era um dia de domingo. E eu fui lá no culto, né? E tinham separado a pessoa, e estava lá no quarto, e chama quarto do pastor. Quarto pastor, sala pastorial. Pronto, exatamente. Aí o que acontece? Estava lá, aí eu cheguei lá, foi chamado, pastor, mas quem vem cá, me levaram para lá. E quando eu olhei, eu disse, pastor, peça para esse pessoal sair daí de dentro. Tinha talvez umas 15 pessoas, são os diáconos da novela, fazem parte, pastor, para não constranger, só eu e o senhor. Ele disse, está bem. Aí naquele momento estava lá, eu fui e disse, pastor, eu queria que uma coisa, é o espírito, ele disse, cale, fica, você se meteu que eu enxergo você fica de boa. Ou nós se atracamos, nós dois aqui, ou vai ser o pastor, que é isso? Se acalme, deixa comigo. Aí ele foi, e a senhora gritando, os gritos, você mal cantar a mulher, você vai se entender comigo, eu lhe pego, vai ter um destroço entre em você. E aí o Espírito se acalmou. Pastor, irmão, você é doido. Eu sei que você é doido, meu mulher está lhe chamando, não. Mas o senhor chamou, né? Aí eu digo, pastor, vamos resolver essa parada. O senhor pode estender os braços, como Jesus estendia? Faça uma oração. Aí ele disse, o que é que vai ser? Faça. Aí, como ele faz uma prece muito fervorosa, muito bonita. E eu fico conversando com o Espírito. Se você não sai daí, vai ter problema. Nós vamos se acertar. E aí o Espírito, o que é que você vai fazer? Você aguarde.
Aí, para onde você quer me levar? Eu digo, vamos para uma das casas do Senhor. Aí, eu quero sair. Não pode ficar mais perto. Aí saímos de boa. Quando o pastor terminou, a prece dele foi bem demorada e tal. Digo, pronto, pastor, a senhora chorando aos prantos. Que foi, pastor? Que foi? Eu contei para o pastor. Não, minha irmã. O Adalberto ajudou a gente, não teve nada. E esse rapaz estava possuído, esse que Jesus está aqui na foto, estava possuído, exatamente como uma pessoa. Isso é normal, Adalberto? Acontece. Todo mundo pode acontecer, pode, com qualquer um, mas é mais difícil, porque só pessoas que têm a mediunidade, né, e que ela é bem aguçada, tá certo? E despreparada, vai acontecer isso, tá? Porque uma pessoa que não cuida da mediunidade, que não estuda, que não se prepara, ela pode ter esse tipo de incorporação. Aí a senhora, naquele momento, ela foi e ficou chorando lá. Aí o pastor, Adalberto, pode abrir a porta? O pastor, posso ir? Não pode. Vai voltar de novo? Não volta mais para a porta, fique tranquilo. Aí o espírito estava do lado, você vai comigo. Aí lá fora, conversamos com um grupo espiritual que nos assiste e o grupo encaminhou esse espírito. A mesma coisa foi Jesus. Jesus tinha uma autoridade, tem autoridade tamanha, chegava simplesmente para qualquer espírito ou qualquer energia, e ele diz, olha, cai fora, vai daí, vai para lá. Chega com o mar e diz, ó mar, se aquieta. Ou trovão, vento, vocês, para. Nem hora para. Jesus é esse que é poder, é energia. Então ele faz, rola e acontece. Então é nesse instante que a gente tem esse poder de Jesus, ele diz para a pessoa, né? Sai espírito imundo, vá-se embora daqui, cara, velho. Cai fora. E o cara sai embora. É o poder que ele tem. Aí por que a gente não usa esse poder dele? Por que a gente não pede a ele interferência para resolver a nossa bronca? Aí eu estou com um problema aqui, bem grande. Que problema para Jesus não vale nada. Quando o problema souber que tu vai contar para Jesus, ele fica se tremendo todinho e cai fora. Agora você tem medo de contar para... Eu vou falar com Jesus, problema. Eu vou contar quem é você. Nesse momento o problema vai-se embora. Mas não precisa que a gente diga. A gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar que o problema vai embora. Mas a gente tem medo de chamar Jesus para resolver nossas coisas, né? Aí é Jesus desafiando os sacerdotes, né? Aonde ele chegava, aprontava confusão. Mas por quê? Porque as pessoas não queriam que ele assumisse esse de ser diferente, de ser aquele que transforma. E como nós hoje ainda temos medo de acreditar que Jesus pode nos transformar, a maior parte de nós tem medo que Jesus adentre o nosso ser e faça como Paulo diz, não sou mais eu quem faço, mas é tu que age em mim, faz em mim, vai, faz, acontece, rola. Se eu autorizo Jesus a fazer isso, eu estou dizendo para ele que, nesse instante, ele pode fazer em mim o que ele verdadeiramente tem que fazer. Mas eu tenho que ter coragem de abrir mão de algumas coisas. Primeiro, meu livre-arbítrio. Senhor, faz agora o que tu quiser. E ele só vai fazer as coisas que prestam. E quando ele vai fazer só as coisas que prestam, eu, nesse instante, vou ter problema. Porque eu estou dizendo, eu queria tantos palperinais, eu tanto queria sair, tanto eu queria fazer. Não, primeiro as coisas do Senhor, depois as suas coisas. E quando é que eu vou ter minhas coisas? Não vai ter direito. Se não vai ter direito. As coisas são tão assim que a gente vai encontrando a paz, ela começa a fazer parte de você, começa a fazer parte, né, de tanto eu pregar que sou bom, é bom ser bom, eu acabo sendo bom por uma necessidade, porque é mais fácil para mim. Então Jesus naquele momento, ele responde para aqueles sumos sacerdotes, quando ele diz, né, eu sou. Não? E quando ele diz que eu sou, ele está mostrando o quanto ele é todo poderoso, o quanto ele está ao lado daquele que manda. Então, isso causa ciúme em todo mundo. Quando você tem uma empresa que você trabalha, e ao mesmo tempo na empresa que você rola uma coisa, e você vê uma pessoa se destacando, em vez de você se esforçar mais, em vez de você trabalhar mais, em vez de acontecer mais, você simplesmente fica com ciúme. É o gritinho não, é capacidade de trabalho que ele desenvolveu mais. De tanto ele praticar aquelas porções, ele está fazendo mais. Como a gente trabalha numa empresa. Jesus não tinha negócio de estar cansado, estou cansado. Jesus não se cansava nunca.
Né? Chegava alguém para atender, ele atendia, precisava. Assim somos nós, no nosso trabalho. O que temos que fazer? Se temos coisas mal resolvidas no trabalho, vamos resolver. Se temos um chefe que o cara é complicado, por que é que ele é complicado? Porque você é o culpado. Rapaz, tu sabe o que tu está dizendo, cara? Sei. Eu estou dizendo, se eu tenho um chefe que tem problema, é porque eu não tive capacidade de transformar essa pessoa. E precisa eu transformar, lógico, tu vai conviver com ele, tu vai ter ali que ficar do lado da cadeira dele, recebendo o mesmo ar que ele respira, aquele ar-condicionado que está lá na sala. Ele recebe aquele ar-condicionado, tu também vai receber. Ele senta numa mesa, tu senta na mesma mesa. Ele vai comer no prato, o mesmo prato tu come. Será que tu pode modificar essa pessoa? A mesma coisa, tu se casa com alguém, ou se junta, ou se amanceba, ou faz qualquer coisa com alguém. Então junto. Olha, no instante que tu está junto com essa pessoa, tu vai viver bem com ela? Vou. Então, parte de um princípio que tu vai amar, ser amado, respeitar e ser respeitado. Então, é nesse instante que vai e volta. Então, eu vou crescendo nessa história. O relacionamento de coisas maravilhosas. Eu fui em São Agostinho, há uns 3 anos atrás, e uma das coisas que eu achei mais linda da minha vida, eu parei e fiquei admirando um casal, ela numa cadeira de roda. Eu tinha acabado de comprar um sorvete e estava sentada ali comigo, quando o senhor foi, perguntou para ela com todo carinho qual era o sorvete que ela queria. Ela foi, entrou, eu olhei aquele negócio, sou fuxiqueiro, tá certo? Vocês também são, mas todo fuxico é com álcool. E aí eu fiquei pastorando. Aí ela sentada e tal, cuidar, comprou um sorvete, né? E comprou um sorvete maior, e eu digo, vai dividir, né? Aí foi, pegou um cinto de sorvete, primeiro antes de ele deu uma chupada no sorvete aqui, ela também deu lá, e ele segurou o sorvete para ela, e ele sentado lá no banquinho, aí ele, deu um selinho dela. Já deviam estar para lá de 90 e tantos anos, os dois, e eu digo, que coisa linda. Aí eu fiquei só admirando. Aí eu fiquei ali só me deliciando daquele negócio. Vendo aquele casal, eles falando do amor para ela dizendo das rosas, como era a beleza do vento, como era aquele sol maravilhoso. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Eu confesso a vocês que fiquei com inveja. Aí eu digo, por que a gente não pode trabalhar desse jeito? E o cara já está lá, dobrando o cabo da Boa Esperança, e já daquele jeito todo atrapalhado, e ainda ali naquela relação, eu digo, isso é que é amor, segue um pouco, criatura, o outro segue e não vai dar certo. É quando Jesus, a questão do nosso caso aqui, Bezerro, Jesus chegou a Páscoa. Naquela época, os judeus juntavam dinheiro, ainda hoje tem um grande parte que faz isso, junta dinheiro o ano todinho, ganha pouco, junta uma micharia que for, aí o que é que vai acontecer? Quando chega na Páscoa, vai lá para Jerusalém, comemorar, fazer confusão, participar, dançar. Cada grupo leva, cada cidade se reunia com um grupo de 50 pessoas, 60 pessoas, e até 150. Eles dizem em determinadas cidades, iam até 150 pessoas. Iam para Jerusalém em grupo. Por quê? Porque tinha medo de ser assaltado. Aí eles iam, aqueles grupos, e Jesus vai num grupo de 50 e poucas pessoas, aproximadamente. Aí eles vão, e quando chegou lá em Jerusalém, aí Jesus se perde no pessoal. Não, ele não se perde. Naquela época, os jovens adolescentes andavam com um grupo de adolescentes. As mulheres andavam com as mulheres. E os homens andavam com os homens. Era separado em 3 etapas, 3 grupos. Então, o macharal andava do lado, mulher do outro, e os adolescentes e os pequenos eram arrastados, feito cobra, empurrando para o lado. Aí lá vai todo mundo. Jesus se mete lá com o pessoal, começa a conversar com o sumo sacerdote, e os caras começam a gostar dele, e ali começa a confusão. E chegou a hora de voltar. Já perguntou a hora, todo mundo, vamos voltar para casa, porque na hora o dinheiro acabou, não dava mais para nada, era bicharia. Aí voltam. Quando estão voltando, estão chegando já lá na cidade. Maria, primeiro são as mães, né? Maria, que o Zezão estava nem aí. É que às vezes era um homem. Quando se casou com Maria, ela tinha na faixa de 16 anos, 17 no máximo, e ele tinha 65. Então ele já era uma pessoa já bem, para a época, era
muito idoso, já à beira da morte, né? Com 65 anos, naquela época, raríssimas pessoas chegavam à cidade. O escolhido foi lá na sinagoga, era feito um sorteio. A Maria foi sorteada, não achei que Maria. Eu quero casar com você. Não, assim não. Ela, no lugar foi colocar, pegaram os que tinham alguma condição de sustentar uma mulher de bem, era de uma família boa, estava sendo cuidada pelos parentes, e aí o nome dela foi colocado lá. Quando foi colocado, foi feito o sorteio, o nome dele foi sorteado, o José foi sorteado. Tá? A Maria Soler Rodrigues conta essa história. E aí ela conta que ele já era uma idade. E por conta disso, o grupo voltou, e Maria foi e disse: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Procura, então não acharam o rapaz. Voltou na mesma balada, agora sozinho, porque não foi ninguém com ela não, foi ela e o marido. E ele, tá bom, saíram e voltaram. Chegaram lá, Jesus estava conversando, trocando ideias, assim, conversando de boa, né? Aí ela disse: Jesus, qual é, meu irmão? Você não está vendo que é porque você aprontou? Ela foi e disse: o que você estava fazendo aqui, meu irmão? Aí ele disse: eu estava por conta das coisas do meu pai. Aí ela disse: isso é carpintaria. Ela ainda né? Você está esquecendo que não foi um cardenal, né? Aí ela, isso é brincadeira minha. Aí o que aconteceu? Ela foi e disse: bora, vaza, vamos embora. E se fosse embora, né? A bem verdade é que nós, muitas das vezes, temos medo. Temos medo de pregar Jesus, temos medo de falar de Jesus. Quantos de nós se senta perto de alguém e comenta de Jesus? Raríssimo, casos raríssimos. Né? Então, é importante que a gente fale de Jesus, seja de que for, das histórias dele, para que a gente possa ir devagar acontecendo. Jesus era prudente? Sim, era prudente. Chegam para ele e em determinado momento, e numa situação bem bacana, pega uma moeda querendo fazer uma pegadinha. Porque se um judeu sempre odiou, quem não odeia pagar imposto? Todo mundo, né? Você vai comprar uma peça, vai comprar uma comida, quanto foi? Também imposto, é mais 10%. Todo mundo tem raiva disso. E o que acontece? Se esquece, né, que tem hospital, se esquece que quando é um lugar direito, né, que quando é um lugar esculhambado, você fica com raiva dele, né? Então, pegaram uma moeda e disseram: e aí, essa moedinha aí, meu irmão? A gente deve pagar imposto a um povo pagão? Aí ele disse: dá uma moeda aí, por favor. Aí deram uma moeda para ele e disse: esse retrato que está aqui, de quem é? É teu? Não é meu. Não, isso aqui é do imperador romano. Então essa moeda nem é minha, nem é sua. Dá para César o que é de César. Então, ele tinha essas histórias, né? Está lá em Lucas, no capítulo 20, né? Ele comentando o quanto é importante a gente entender o que é meu e o que é teu. Por que eu tenho que pagar imposto? É ruim. Mas também, eu quero uma estrada bacana, eu quero segurança, quero. Se o país escolhido, tá certo? É da malandragem, é do roubo, é da esculambação, tá? Jesus não está falando dessa história. Porque você, como eu disse, tem que modificar essa situação. Se você está no seu trabalho, tem um chefe que é um mala, você ou modifica, tá certo? Ou sai de lá e mostra a sua capacidade. Porque o grande problema, eu estou trabalhando numa empresa e está retomando dela. Eu não gosto dessa empresa. Coisa ruim. Para de ser desagradável, rapaz. O problema é tu, não é a empresa, não. Porque se eu não tenho capacidade de ser algo mais, eu vou continuar sendo aquele que 3 anos. É o nada, porra nenhuma. Então, se eu não gosto do meu trabalho, é porque eu não tenho capacidade de crescer, aí sim. Não, eu sou eternamente uma pessoa incapacitada, só sirvo para fazer isso. Então você se aguente do que você está. Porque se você só faz isso, eu não sei, eu não tenho cultura, eu não tenho preparo, eu tenho preguiça, eu sou inerte, eu quero permanecer na mesma coisa, eu me conformo. Não tá certo. Então, você continua no seu empreguinho de fazer ali R$10 todo mês, $10, $20. Agora, se você tem capacidade, você regressa.
Se você não quer mudar, não, eu venho muito bem aqui, Adalberto. Ótimo, se venha bem, modifica o lugar que tu está para tu se sentir confortável nesse, já que está bom. Então você muda tudo, como? Através do seu poder de persuasão, através do seu poder de chegar junto, através do seu poder. E quem vai me ajudar? Jesus está. Ele vai te chegar junto. Se você vai fazer uma coisa que presta, ele está junto de você. Agora, no instante que você se tem o conformismo, tem a preguiça, tem a inércia, funciona. Eu me recordo que nós tínhamos feito um trabalho lá na instituição, era na sexta-feira, tinha trabalhado o dia todinho, e eu estava muito cansado na sexta, mas aí viramos a sexta, passou para o sábado. Quando foi no final do sábado, a gente tinha feito uma comemoração, trabalhando a noite toda da sexta, desde de sexta-feira de manhã, e quando foi por volta de 3 para 4 horas da tarde, uma jovem chegou e disse assim: "Ah, irmão Paquito, estou tão cansada." Eu disse: "Como é que é?" Aí o inspetor disse: "Meu filho, ela está cansada." Eu disse: "Como ela tem direito de ficar cansada?" Cristão não tem direito de ficar cansado. Se você ficar cansado, o traficante toma teu filho, a mulher traidora leva teu marido, o marido leva tua esposa, então tu não pode ficar cansado. Se tu está cansado, outra pessoa não está e leva aquela pessoa, ou leva aquele bem, ou leva aquilo teu. Então, não tem o direito de ficar cansado. E o Espírito perguntou: "E você deve estar cansado?" "Se quiser começar tudo de novo, eu estou começando agora." Aí ele disse: "Ah, mentiroso." Eu digo: "Mentiroso não, eu acredito que eu tenho condições, porque eu recebi força para começar o trabalho de novo." E ele disse: "Não precisa, nós estamos terminando, está dando tudo certo, e a gente veio agora para se despedir e agradecer." Então, eu fiz brincadeira, mas ele falou sério. Nós temos toda uma tarefa pela frente. Podemos fazer o sim e o não é nosso. Eu decido o que eu quero. Jesus não precisou vir naquele instante, um grupo de pessoas para dizer: "Ó, ele é o cara." Não precisava dizer que ele era o mais do mais. Ele tinha vindo para ser o Salvador. Ele tinha dito: "Não, ele vem." Quando Jesus chega, vem numa manjedoura. O cara nasce numa manjedoura, podia escolher o lugar que quisesse. O que é que ele faz? Escolhe um lugar bem simples, né? Junto dos animais. Tudo bem, a situação com que ele se prepararam, mas também o pai e a mãe dele não eram pessoas que tivessem. O pai é carpinteiro, a mãe trabalhava, né? O que acontecia? Ele não tinha lá esse recurso para cor nenhuma. Então eram pessoas muito pardos recursos. Então Jesus, nesse instante, podia ter preparado toda uma história diferente. Escolhe essa história. Por quê? Porque ele é verdadeiramente o amor em pessoa, né? E aí começou a tarefa de Jesus, né? Quando ele começa, foi convidado, a mãe dele. Pouca gente sabe que a mãe de Jesus, ela trabalhava organizando festas, sabe? Controlava, vamos levar 10 tonéis de vinho, a comida, vamos matar 2 cordeiros, mande fazer isso, mande fazer aquilo. Ele é quem organizava e ajeitava as festas. Lá em Israel, a pessoa vai passando, a festa entrava. Todo mundo entrava. Não era um dia, 2 dias. A festa durava 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana. Que festa até, né, de mais tempo. Mas essa lá devia durar aproximadamente 5 dias. O que aconteceu é que faltou vinho. O pessoal lá estava todo mundo buracho, né? Todo mundo bêbado, mas e a mãe de Jesus disse: "Toma conta da festa." Se programou mal, pediu menos vinho do que o pessoal. Ela tinha até que adivinhar: o Adalberto vai tomar 2 taças de vinho. Não, o Adalberto não toma vinho, nunca tomou. Não, mas não sei quem toma. Então vou pegar essa turma 4. Aí, então as 2 do Adalberto vão passar para essa pessoa. Aí tomava 4 taças de vinho, 2 taças de vinho, passa para 4. E assim programou errado. Aí ela chegou para Jesus, desconfiada. Isso é quando a mulher é desconfiada, né? Aí chegou: "E aí, Jesus, como é que é?" Disse: "Né? Tá tudo bem, tá tudo bem." E ela olhou com aquela cara assim, diferenciada para ela, e disse: "Jesus, tá roubando aí um negócio." O que foi que houve? "Tá faltando vinho." E Jesus olhou para ela e disse: "E o que é que eu tenho a ver com isso?" Aí ela disse: "Tá tudo bem. Não, eu só comuniquei. Eu sei que você trouxe um bocado de amigo, né? Porque foram vários apóstolos com ele esse dia. Não foram todos, mas
ele estava começando a regimentar o pessoal. E ele, tá bom, vamos resolver aí. Tinha vários tonéis assim, ele, vamos encher esses tonéis de água. De água. Aí ela olha para o pessoal, faça tudo o que ele vos ordenar. Esse se usa muito como mandamento de Maria. Fazer tudo o que ele vos ordenar. Quando alguém perguntar, qual é o mandamento de Maria? Fazer tudo o que ele vos ordenar. E aí Jesus vai, nesse momento, as pessoas se dirigiram para ir buscar nos vasilhames menores, e esse era um vasilhames grande, tinham aproximadamente entre 100 e 120 litros, eram os tonéis grandes de pedra. E aí o que acontece? Essa água que foram buscar, ela tinha aproximadamente entre 300 e 400 metros lá das casas onde eles ficavam. Por quê? Para evitar contaminação. Então, aqueles cacibão grandes, eles iam, cacibão é um reservatório, que tinha um buraco grande, de aproximadamente 5 metros de diâmetro, e eles iam para pegar água. Aí iam buscar lá, e andavam esses 300 metros, vinham e iam, né? E aí, enchem esses tonéis todos, aí Jesus... ele transformou em vinho, não sei se ele transformou em vinho ou o que foi, até conversando com o Divaldo certa vez, ele disse assim, Albertinho, se foi vinho, e se ele misturou com não sei o que, é que o gosto ficou de vinho bom e emprestasse, não tem que adiante, se ficou branco, tu ficou, se for vermelho, se for amarelo, não interessa. Interessa é que todo mundo entendeu que foi transformação de água em saborizada com vinho, ou com gosto de vinho, todo mundo estava bêbado, estava todo mundo bêbado, e quando o cara separa o filhão, vinho por final, parece que tem luz na cabeça, né? Aí a mãe de Jesus, deixa quieto, isso aí, eu sei fazer as coisas. Jesus havia transformado. Mas não é que sobrou vinho, sobrou porque supõe nesse dia mais, e o restante foi o que fizeram. Essa era uma bem pergunta que eu queria saber. Né? Aí eu estudei e eles pegaram esse resto de vinho e o vinho ficou para o casal. Depois se venderam, a gente não sabe. Mas as transformações. E a sabedoria? Sabedoria é ouvir Jesus, colocar em prática seus ensinamentos. É fácil? Não tem nada fácil. Ouvir Jesus é uma coisa. Colocar em prática aquilo que nós estamos a aprender é tremendamente difícil. E como é que fica então? Nada da nossa vida é fácil. Daqui a pouco vai ter um almoço aqui. Todo mundo vai almoçar. Foi fácil? Foi não. Um bocado de gente em casa se preparou. Foi no mercantil, comprou coisa. Foi na quintana, pegou verdura, tal. Trabalharam feitos condenados. Trouxeram para cá e ainda gastaram no bolso, não vão receber nem um centavo. E o que é que acontece? Foram pessoas que trabalharam para nós podermos usufruir. Então, nesse instante, não é de graça o nosso almoço. Por quê? Porque pessoas trabalharam para que nós usufruímos desse benefício. E é nesse amor que nós estamos a agradecer já antecipadamente pelas pessoas que trabalharam e fizeram esse almoço maravilhoso para ser daqui a pouco servido. Né? Então, isso é a prática. A prática do ensinamento é essa. Recebemos a orientação, vamos ajudar? Vamos. Isso é ajudar Jesus. E quando ele diz que eu não vim para cá para curar, entendeu? As pessoas que já estão curadas. Eu vou vir para cá para curar o enfermo, o pobre, o necessitado, o que está cego, o que está com problema de transtorno neurótico. Enfim, ele veio para curar as pessoas que precisam de ajuda. Então, se ele precisa, quem é que precisa de ajuda? Eu acho que nessa sala não tem nenhum som, né? Tem alguém aqui já purificado, já totalmente não, né? Então, se nós não somos essas pessoas, Jesus veio para nós, gente. Jesus veio para chegar, rolar e acontecer conosco. Agora ele está como uma como estendida. Daqui a pouco eu falo contigo. Vem para o assim, a gente tem que estender a mão para Jesus, fazendo com que ele venha até nós. Né? A humildade de Jesus. Essa parte eu acho sublime. A questão da mulher samaritana. As pessoas sempre contestam muito essa passagem, mas eu diria para vocês uma coisa muito sublime. Essa preparação de Jesus foi muito bem feita. Jesus se organizou. Ele poderia ter ido lá pela praia, que era muito mais fácil. Era muito mais tranquilo, menos problemático. Ele vai por cima
Aí da parte de cima, para passar lá em Samaria, o que acontecia? É um terreno ruim, pedregoso, cheio de bronca. Ele vai por lá. Não, vamos por ali. Ele tinha um encontro. Jesus tinha um encontro com a mulher, tinha se organizado, já havia preparado a coisa. Ele não vai botar, ela marca encontro com a mulher, não precisa por essas coisas. Ele se organizou, vamos por ali. Como ele mandava, a pessoa vai, mas não vai gostando do negócio. Pedregulho ruim, lugar difícil de achar comida e tudo mais. Aí o que acontece? Um problema sério isso. Chegam lá, já por volta 11h40, 11h30 por aí. Aí o que acontece? Vamos pegar uma comida. Jesus foi e se sentou e disse, não, vocês vão lá na cidade e comprem a comida e tragam. Agora uma pergunta. Se não estava programado esse encontro de Jesus, por que é que ele manda os 12 homens ir buscar uma comida que vinha em 2 sacozinhos? Que um homem daquele que era todo marombado, homem de jogar rei, puxar rei, jogar rei, puxar rei. Eram os maromba, eram os chamados lá em Fortaleza de guarda-roupa. Não sei se você. Eram os guarda-roupa, cara. O que aconteceu? Quando chegou. Mas senhora, a gente que. Vá todo mundo. Ficou só naquele instante, ficou só Jesus ali de bobeira. Ninguém que queira dizer contrário. Quando chega marcada a hora, a senhora chega, meio-dia. Aí ela olha para o lado, desconfiada, lá está, desconfiada, está lá Jesus. O judeu fala o samaritano. Eles olham de um do outro. O que foi que aconteceu? De boa. Jesus foi isso. Tudo bem aí? Você está falando comigo? É com você. O judeu falou para o samaritano, não. Aí ela foi e disse, Jesus, está indo de beber? Olhe bem, Jesus estava puxando um assunto, ele estava rolando uma conversa, ele estava querendo um bate-papo. Né? Quer dizer, eu tenho uma conversa para falar com você, meu irmão. Foi. E ela foi e disse, mas tu é um judeu, tu não pode falar comigo, não. Não pode o quê? Deixa confusão, bora rolar aí a conversa. E começa a conversar com ela. E nessa conversa ele fala sobre essa passagem que a gente viu, né? Que quando ele disse, né? Aquele que bebeu da água da vida e abraçou uma chance de viver, testemunha o amor de Deus. Isso é, não vai mais precisar beber de outra água. Porque aquele que entrou dentro dele, o Senhor Jesus, não precisa mais de nada. Porque aquele que não se alimenta, o alimento entrou hoje, amanhã vai embora. Já as mensagens de Jesus são para nós eternas. E ele começa a conversar com a mulher e começa a ter aquele bate-papo. Por isso que ele mandou os 12 apóstolos. Vamos, tudinho, todo mundo. Mas Senhor, vai todo mundo. E acabou. Ficou sozinho esperando a mulher. Aí ela foi, conversou com ele, trocou ideia. E ele foi, disse, eu sou profeta e tudo mais e tal. E quando ele vai, disse para ela, vai chamar teu marido para a gente ter um diálogo mais arrumado. Ela disse, Senhor, desculpa, eu não tenho marido. Disseste bem, os teus ex-maridos, nenhum foi marido teu. Tudo era muito teu. E ela disse, realmente, o que tem agora também não é marido teu, não. É verdade, é verdade. E aí, Jesus, naquele momento, começa a ditar o nome das criaturas. Cita três, diz, pode parar. E ela sai correndo, vai chamar as pessoas. E volta, já trazendo aquela multidão, quando... Antes disso, Jesus estava terminando o bate-papo com ela, já conversaram sobre a necessidade de ela sair dessa vida mudando e entrar na vida do bem. Né? O que acontece? Há uma transformação. Os apóstolos chegam e olha o mestre, agora conversando com a mulher, o negócio agora mudou. Ah, bacana, legal. E todo homem cheio, né? Vê o cara só conversando com a mulher, marcou a programação toda para ajudar, né? Fica logo pensando em besteira. O mestre está conversando com a mulher. Vai rolar, não rola porra nenhuma. Ele está só fazendo as coisas como devia ter sido. Ela sai, vai, trazendo um titão de gente. E aí começa a conversar, troca ideias. Jesus prega a boa nova para esse pessoal todo. E aí Jesus
Uma das coisas que eu falo muito e gosto muito, né? Eu achei essa foto bem diferente, né? Embora todas as crianças sejam louras, né? lá na obra não tem isso não, né? E o que acontece? Quando Lucas comenta, né, que Jesus estava lá e as crianças chegaram perto de Jesus, cada um queria tirar uma casquinha, né? Queria pegar. Eu imagino se Jesus estivesse na nossa frente hoje aqui, o que é que a gente ia fazer? Dar um beijo nele, um abraço, um cheiro, ia pedir alguma coisa, se ajoelhar nos pés, ou ficava só chorando, ou só ficava dedo, enfim, do vulgar, não sei falar, né? Não sei o que é que a gente ia fazer. Eu acho que alguma coisa ficaria muito doido. Então, as crianças queriam, por que queriam falar com Jesus? Porque todo mundo queria, que certeza não vai ser diferente. E tem mais a pureza das crianças. Papai está querendo falar com Jesus, eu quero falar também. Mamãe, ele vai me curar, ele vai me curar. Mamãe, deixa eu falar dele. Quando dá para. Sai, igual chota galinha. Vai, sai. Eles estão procurando vocês, é? Estão falando comigo, estão atrás de mim. Bora aí, dá um tempo aí. Pode, chega tudo. Aí as crianças vão para cima dele, foi, agarrou no pescoço, você tomou no colo, e o resto ficou arrodeado ali. Aí daqui a pouco Jesus brincou com essas crianças, e rolou. Depois Jesus fez várias coisas com elas e tal. Passa o dia com as crianças. Mostra a pureza que nós temos que ter, não só com crianças, mas com todo mundo. A forma como nós nos comportamos, a forma como nós trabalhamos o nosso dia a dia. E o que é mais difícil é nós aceitarmos que verdadeiramente nós podemos encontrar Jesus. E onde é que Jesus está, Adalberto? Está dentro de você. Precisa só que você deixe Ele viver dentro de você, que Ele possa renascer. A grande dificuldade que nós temos é permitir que Jesus renasça dentro de nós. E aí é que está. Ele vai nascer hoje, amanhã? Não sei quando vai. Quando tu abrir o teu coração e permitir que essa simplicidade de uma criança, a humildade de uma criança, a doçura de uma criança, porque Jesus é tudo isso. Jesus é a razão da nossa vida. Quando você entender que você é a razão, entendeu? Da sua vida, e que Jesus é a razão da sua vida, os dois se unem e se tornam um só. E aqui eu falo sobre o amor que Jesus é só amor, né? Só amor quando ele diz, né? Está lá, Getsemane, sendo acolá, crucificado sem nenhum justificativo. Justificativas infundadas, maligna, não tinha matado ninguém. A morte de cruz era dada só para os criminosos, era dada só para os assassinos, para os estupradores. Não fez nada disso. Inventaram que ele havia querido um reino diferente para tomar o reino dos judeus. Não tinha nada a ver com isso, nem tomar o reino de César. Era mentira, tudo arranjo. Mas crucificaram o cara. Ele lá crucificado, ele usa da ternura, usa da compreensão, usa do amor e diz com toda propriedade: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a gente se pergunta nesse instante: será que nós podemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem? Será que nós temos condições de perdoar aqueles que nos maltratam? Jesus diz lá, né? Bem-aventurados, aflitos, pois eles reino do céu. Ah, mas não quero ser aflito, não. Eu deixo ser reino do céu para outra pessoa. Eu queria ser só feliz agora. Nós temos que passar por um processo. É nesse passar de processo que Jesus, sendo crucificado, jogaram aquele prego. As pessoas colocam como se Jesus tivesse, para que fosse na palma da mão dele aquele cravo, né? Mas foi aqui, um pouco mais abaixo. Porque se for aqui, ele rasga e sairia. Eles colocavam abaixo aqui um pouco do pulso. E Jesus é crucificado, morto e sepultado. E a gente fez tudo isso por amor. Porque ele podia muito bem, vocês imaginem, uma pessoa que cura, uma pessoa que transforma, uma pessoa que chegou com o vento e disse: acalme o vento. Bichou, né? As ondas nas alturas, se aquiete, fique quieta. As ondas
bicharam. Um homem que faz isso não pode te ajudar. Não pode me ajudar. Não pode acabar e rolar o que quiser acontecer. É por isso que a gente tem que entender um pouco mais de Jesus. Tem que saber o que é que Ele está esperando de nós, porque nós estamos esperando dele a razão de viver. Estamos esperando a certeza de que o compromisso do bem vai existir sempre. Se você entender que Jesus foi crucificado e que sem motivo e sem razão e perdoou todo aquele pessoal que fez a confusão com ele, por que é que nós não podemos perdoar aqueles que nos ofendem? Ah, Roberto, é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar ninguém, não. Eu não estou dizendo que é fácil você aceitar, entendeu? Receber um tapa na cara. Não acho que é fácil. Não acho que é fácil alguém chegar e cuspir no seu rosto. Não acho que é fácil você perdoar. Não acho que é fácil alguém chegar e tomar o que você tem e você está tudo de boa, porra nenhuma. É um processo que demora. É uma coisa que vai nos rolar durante muito tempo. Vai sim, vai demorar, mas vamos chegar lá. Então eu tenho que começar. Eu tenho que começar. É aquela história que a mulher chega em casa, o cartão de crédito estourou, está nas alturas, você sabe que vai ficar endividado pelos próximos 10 meses. E você toma uma água gelada, não resolveu, bota açúcar dentro da água, mexe, toma uma vez, como se estivesse tomando uísque. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Eu falei, o que é que esse negócio da sua? Não, nada não precisa você. Me preste, eu quero dar uma olhada. Não precisa olhar. É o cartão que está estourado. Não vale nada. Faz parte de um processo. Conversa com a pessoa, deixa isso ver a cabeça. Chega o marido bêbado em casa. Você, vem cá, se sente aí, eu vou dar-lhe uma lição. Não faça isso. Deixa ele ficar bom. Quando ele chegar bêbado, prepara uma sopa bem bacana para ele. Ajeite, dê um banho nele. Faça com que ele fique todo preparado. Quando for no dia seguinte, se sente, vem cá. Você é um homem lindo. Você é a razão da minha vida. Não consigo viver sem você. Mas você está me maltratando. O que foi que eu fiz com você para você fazer isso? Me ajude. Eu quero você lindo e belo como sempre foi. E agora você está se transformando em outra pessoa. Não faça isso comigo, não. E aí é quando a gente começa a fazer uma coisa diferente. Eu li um certo livro, há uns tempos atrás, em que ele falava sobre nós encontrarmos o marido certo ou a esposa certa. Dr. Joseph Murphy. E Dr. Murphy dizia o seguinte, que eu tenho que me preparar para tudo que vou fazer. E ele dizia, se eu vou receber uma esposa, a minha esposa está trabalhando e ela vai chegar em casa, eu tenho que me preparar para ela. E orar, minha esposa, você vai chegar, vai trazer alegria para esse lar, você vai ser a razão da minha vida. Você está trazendo o Jesus que vai entrar na sua casa. E quando eu abro as portas para Jesus, eu estou dizendo que eu vou receber alegria, vou receber paz, vou receber ternura. Mas eu me procuro, quando a mulher chega, ela fala, boa noite para você, meu dia foi mais. Para que isso? Se conforme, porque tudo que você tem é o que você merece. E aí quando eu começo a trabalhar esse verdadeiro amor dentro de mim, eu começo a me transformar. E é dessa transformação que eu vou ganhando cada espaço mais. As dificuldades vão existir, os problemas já são aí notórios, mas nós vamos devagarinho, passo a passo, conquistando o nosso dia a dia. Ninguém consegue chegar no final daquela sala se não der o primeiro passo, seguindo daqui para lá. Tudo tem que ter um começo. Se você hoje não está de boa com alguma coisa, se alguma coisa não está bem para você, tenha calma, tenha paciência. Jesus está do teu lado, é só falar com Ele, bora, eu estou esperando por você. E Ele vai contigo nessa jornada. É a dificuldade que está, eu acreditar que Jesus está do meu lado. Agora há pouco eu estava dizendo aqui para o jovem, e eu disse para ele, Jesus está com você em todo instante, 24 horas, 7 dias por semana. Como? Para onde você for, para onde você estiver, você está com Jesus. Agora nós nos encapulamos e está falando com Jesus todas as horas.
Então, na história que eu acredito que Jesus está comigo, eu vou aceitar verdadeiramente que Ele me ampara, me assiste, me acolhe e que eu posso transformar o mundo junto com Jesus. Então eu vou transformar a partir do momento em que eu me amo, que eu me quero bem, que eu me respeito. Aí sim, eu começo a transformar as coisas. E aí é nessa transformação de que eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou em frente. Mas, Adalberto, se você não confia em você, tem muita gente que confia. Um deles é Jesus Cristo. Porque a partir do instante que você hoje está vivo, encarnado no planeta Terra, é porque tu presta para alguma coisa. Porque se tu não prestasse, tu não estava lá aqui. Então, se você verdadeiramente presta, você tem uma razão de ser. Se dê com respeito. Se dê como uma pessoa maravilhosa que você é. Aceite perdoar não só os outros, mas perdoar a si próprio. Se você fez algum pecado, se você errou algumas vezes, se perdoe. Faz parte do processo. E quando eu não me perdoar, eu não posso perdoar o outro. Eu não posso dar uma camisa minha para alguém se eu não tenho camisa. Mas na hora que eu conseguir uma camisa para mim, eu vou poder dar a camisa que eu tenho. Então eu tenho que começar o meu dia a dia na transformação. Mas comece. Dê o primeiro passo. Faça alguma coisa. Lembra, outro dia um senhor disse, o que é que você quer que eu faça? Eu digo, você é analista. Eu vou começar lavando as panelas lá de casa. Eu digo, eu começo. Façam a lavagem dos pratos, nas panelas. É para terapêutico. Né? Então, nós temos que começar, seja com o que for. Esse senhor disse que era com os pratos. Outro é chegando para a esposa e pedindo perdão por ser estúpido e ignorante. Entendeu? E ela está ali suportando porque quer bem e gosta de você. E não tem outra opção, porque ela é uma pessoa que não tem capacidade de dar um bypass, né? Nem dar um upgrade na vida dela para sair desse buraco que ela vive. Então ela fica ali, sofrendo, e tu humilhando. Tu vai responder, né? Por isso aí. Então nada muda se eu não mudo. Então esse é um convite, perdoe. Perdoe, Pai, esse pessoal todo, começando por mim, que precisa perdoar. Eu preciso me perdoar. Eu preciso aceitar quem eu sou. Mas eu posso me modificar. É aí que está a grande vantagem. Eu posso me modificar. O sim é meu e o não é meu. Então a escolha é nossa. Então no instante que eu digo sim, eu estou dizendo, essa é a opção. Quando eu digo não, eu não vou aceitar. Quando Jesus estava lá, naquele momento que convoca os apóstolos, vão para o outro lado do Mar da Galileia, do lago de Tiberíades. Aí eles vão. Quando chega no meio, começa aquelas turvões, aquela confusão, está lá aquela bagunça, e tá os apóstolos desesperados, gritando. Imagine se fosse, me perdoe, mas imagine se fossem mulheres, né? Os gritos que iam morrer de todo mundo, né? A ventania, os pobres velhos, tudo, porque eram homens marombados, eram uns que faziam remo há muito tempo, faziam jogamento de pesca, faziam, né? Ali eu acho que tem a melhor academia do mundo, aqueles homens estão mais qualificados que qualquer coisa. Quando Jesus se atrapalhou lá com o negócio das orações, que exagerou, quando viu era 3 horas da madrugada, vazou, chegou lá nas carreiras, chegou lá, não sei, às 3 horas da madrugada, atrás de encontrar um barqueiro, ele só podia estar muito atrapalhado, né? Aí o que aconteceu, não encontrou ninguém, tá com o roubo em cima das águas, ele foi caminhando até chegar lá. Aí quando chegou lá, né, chovendo, aquela chuva toda, aquele negócio todo, e quando os apóstolos encontram Jesus, que vem Jesus, naquele momento há uma loucura muito grande. Essa loucura nada mais é do que os homens ficarem apavorados. Quando você se deparar com Jesus, não fique nervoso, não fique questionando, aceite-o. E eles começaram a gritar, fantasma, fantasma. O que é que as mulheres faziam? Pulavam para dentro do mar e ali dentro se matavam. Né? Mas o Macharal estava com essa intenção. E o que aconteceu foi que eles olharam para o outro e disse, fantasma! Aquela confusão. Aí, disse, sou eu, bando de doido. Foi quando que, Senhor, se és tu, enxerida, deixa-me ir perto de ti. Será que nós tínhamos coragem de sair desse barco?
e ali enfrentar o mar, é aquela trovoada, aquele vento gritando. Pedro sai, vai andando, mentaliza Jesus. Olha bem, o ato da mentalização é que eu entendo. Que uma coisa, eu mentalizo e jogo fora meu pensamento. Não estou mais mentalizado. Quando eu mentalizo, secciono Jesus, vejo quem é Ele e fico conectado com Ele. Eu sou Ele é mim, e fica aquela roda viva. Eu estou amando, Ele está me amando, nós estamos se confiando no outro, está rolando. O que aconteceu? Pedro está indo. Quando chegou a menos de 1 metro de Jesus, se desconecta. Ficou agora ouvindo a azul. Meu Deus, essa onda! Aí veio o vento. O buraco. Vai lá com o buraco. Quando ele está se afundando, ele tem um momento de lucidez. Senhor, socorre-me. Deus, tá bom. Estende a mão e pega Pedro. Bora, Pedro, pro barco. Andava ali um pouco mais de 2 metros e traz ele no barco. E os apóstolos, senhor, tá com um jeitinho aí nesse. Dá. Vê, por favor, saquete aí. Ondas, por favor. Vamos dar uma calmaria agora. Assunto se acalma. Jesus, agora dá pra gente ir pro outro lado, que eu tô com fome. Aí ele vai, se atravessam. O barco estava na metade, mais ou menos. Lá dá 14 quilômetros a 15, mais ou menos. Estavam no meio. E aí, atravessaram e foram para o outro lado. Eu deixo uma pergunta para vocês. Levarem para casa e se questionarem. Será que, nesse momento, vocês seriam Pedro ou seriam os apóstolos que ficaram no barco? Quem seríamos nós? A gente ficava no barco, tinha coragem de conectar-se com Jesus, mesmo se atrapalhando depois. Não é como o Pedro. Mas depois se recuperou. Senhor! Parei, sai daí. Assim, essa é que é a grande verdade. Jesus lá na cruz, as mulheres estavam chorando. As mulheres são sensíveis. As mulheres são doces e belas. As mulheres são a razão da vida dos homens. Eu não sei o que seria do mundo se não existissem as mulheres. Eu acho que o mundo não funcionaria. E quando Jesus fez a mulher, eu acho que ele perdeu a fórmula. A mulher será a razão da vida dos homens, a mulher será a razão da beleza, porque são elas que organizam, são elas que disciplinam, são elas que fazem as coisas bem. E Jesus veio, todas elas chorando ali, e por incrível que pareça, estava Maria, que todo mundo tinha ido para consolar Maria, e é Maria quem está consolando todo mundo. Maria, calma, não se preocupe, tem que ter paciência. Mas não, meu filho está morrendo. Tenha calma, quer. E aí Jesus diz, não chore por mim, chore por vocês mesmos e por seus filhos. Assim, a gente vê que Jesus tem ternura até no último momento. E a preocupação dele, Joãozinho, filho querido, ele que gostava muito de João, sentia uma ligação mais perto, João era o mais novo do grupo, estava sempre colado, perto. E João, ele disse, Joãozinho, tá aí tua mãe, ó. Mãe, tá aí teu filho. E aí, nesse instante, ele entrega Maria para João. E João, nesse instante, a recebe. Quero agradecer a vocês o carinho, a alegria, tá? Que soltem as algemas. Abracem Jesus, verdadeiramente o colham com todo o amor e com toda a ternura que ele merece. Não tenha medo de se achar alguém que é pecador. Hoje somos, mas amanhã seremos diferentes. Nós estamos hoje aqui, única e exclusivamente, porque Jesus confia em nós. E eu peço a cada um de vocês, eu confio em vocês, porque vocês me deram a oportunidade de falar para vocês. Para mim, isso já é mais de ter confiança e agradecimento por vocês estarem aqui nos ouvindo, contar essa pessoa maravilhosa que eu amo, quero bem, como eu sei que ele também é a razão da vida de vocês. Transformem-se, arrebentem as algemas, não tenham medo de dizer que Jesus é o seu amado, que Jesus é o seu querido,
Porque Jesus realmente, após nós quebrarmos as algemas, nós vamos nos transformar e vamos ser aquele que Ele espera de nós. Muito obrigado a todos. Muito bom.